Olá, pessoal, tudo bem? Vou com mais um conteúdo hoje do Código de Pontuação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exercício curto e diferenças dos elementos, o que é elemento igual e o que é elemento diferente, mas vocês só vão conseguir entender o conteúdo de hoje na prática. Então eu vou passar hoje a teoria, quando a gente chegar mais para frente nas práticas de séries, aí vocês vão entender a aplicação do conteúdo, tá bom? Um pedido para vocês, depois de assistir esse vídeo, vá lá no código de pontuação, leia esses itens no código, tá? Estudem esses itens para quando a gente chegar na prática ficar até mais claro na hora da aplicação, tá bom? Vamos começar, a gente está na parte já de desenvolvimento da nota D, ok? Tem mais um vídeo sobre nota D, depois a gente entra em nota E. E eu começo abordando rapidamente sobre exercício curto. Não vou me aprofundar, porque a gente vai voltar nesse tema nas práticas para vocês entenderem como que se aplica. Mas o que vocês precisam saber é: as ginastas que apresentam um número de elementos menor do que o exigido, que são 8 elementos exigidos para uma nota D, ela tem uma despontuação no final da nota dela. Então, lembre que eu comentei a nota D mais a nota E é igual à nota final. Se por acaso a ginasta tem que fazer os 8 elementos de valor de dificuldade que o código pede, mas ela só faz 5, por exemplo, está na segunda linha, aqui ó, ela perde 4 pontos da nota final dela. Então, o árbitro calcula a nota D com os 5 elementos, calcula a nota E com a execução, soma, dá a nota final e ela ainda perde 4 pontos, tá? A mesma coisa se ela fizer 3 ou 4 elementos, se ela fizer 1 ou 2 elementos e se ela não fizer nada, né? Só, por exemplo, subiu, entrou no solo, fez rodante, flick, duplo carpado e caiu, não sei. Quantos elementos ela tem? Ela tem o rodante, o flick e não finalizou o duplo. Então, ela chegaria em 2 elementos, seria penalizada em 8. Isso se aplica muito com séries que as meninas não terminam, tá? Ou, por exemplo, teve uma queda muito feia na trave e ela finalizou o exercício. Aí você tem que calcular quantos elementos ela fez e dar essa despontuação no final, tá bom? Mas isso daqui a gente vai entrar mais para frente, porque isso valida também outros tipos de elementos. Por isso que eu preciso que vocês só entendam que existe esse tipo de dedução, de penalização, de exercícios curtos, mas a gente vai entender ele melhor na prática, ok? Agora vamos para mais um item de composição de notas. São alguns itens que tem no código que precisam prestar bastante atenção, porque mais para frente vai fazer diferença. Então, o mesmo elemento, ele só recebe valor de dificuldade uma única vez no exercício, em ordem cronológica. Vamos supor que ela faça rodante flick duplo grupado na primeira diagonal e faça novamente rodante flick duplo grupado na última diagonal. Só vai valer o primeiro duplo grupado, porque ela fez o mesmo exercício. Então, ela só vai receber o valor de dificuldade dele uma vez. Vamos supor também as séries que façam giro gigante. Fez um giro gigante, continuou a série, fez outro giro gigante, antes da saída fez mais 2 giros gigantes. Só vai valer o primeiro, tá? Como valor de dificuldade. Os outros são elementos iguais, ela não ganha nada, não vale nada, mas perde de execução, ok? Outro item importante: elementos do tipo twist são considerados elementos para frente, que é aquele que você vem rodante, flick, meia volta mortal para frente ou meia volta duplo para frente, que é o elemento que a Daiane fazia. Tá? Eles são considerados elementos para frente, por mais que saia de um flick de costas, ele é considerado elemento para frente. Isso vai fazer diferença lá na parte de requisitos de composição do solo, tá bom? É importante lembrar. Em caso de elementos com falhas técnicas, será reconhecido como ou outro elemento da tabela de dificuldade,
ou sem valor de dificuldade ou um valor de dificuldade menor. Outro elemento da tabela de dificuldade é um exemplo, por exemplo, é um exemplo aqui do giro. Vamos supor que ela faça um giro com a perna alta. Só que a perna alta dela está lá embaixo, não está a 90 graus. Ele é considerado esse giro aqui, porque ela não segurou a perna para valer esse giro. Aí ele cai para esse giro e vale esse elemento, tá? Mas vamos supor que ela fez, aí ela vai, no final da série ela repete o exercício, repete esse giro, mas fez muito bem. Então, ok, a gente considera esse elemento, ok? Vamos supor que ela faça um um salto grupado, mas ela não grupa nada, faz aquela coisinha, saltinho sem subir joelho. Ele perde o valor de dificuldade, ele não vale nada porque ela não cumpriu o requisito mínimo de subir o joelho na altura certa, tá? E existem alguns elementos que a gente vai ver um pouco mais para frente que, se ela não cumpre um pouco da característica técnica de altura de perna, ele pode, por exemplo, de um C cair para B, tá? São exemplos de elementos. Então, resumindo esse daqui, se um elemento é reconhecido como outro da tabela de elementos, os dois recebem um VD. Que nem o que eu comentei. O giro. Tentou fazer esse giro aqui, não conseguiu, caiu para esse elemento. No final da série, ela repete esse giro muito bem feito, ela ganha esse valor de dificuldade e esse valor de dificuldade. Tentou fazer tripla pirueta, mas na primeira diagonal, mas não conseguiu, valeu dupla e meia, porque não completou a tripla. Aí na última diagonal ela resolve que ela vai tentar de novo a tripla e completa a tripla. Ok, vale a dupla e meia e vale a tripla, tá? Esses são casos específicos que a gente vai trabalhar como na prática. Não se preocupem se não conseguirem entender esse conteúdo agora. A gente vai conseguir aplicar isso na prática, aí vocês vão conseguir entender exatamente como que funciona esse. Mas e se cair o valor? E o que eu considero? Considero um, considero outro? Calma, só estou passando para avisar vocês que existe esse tipo de avaliação e na prática a gente vai entender melhor, tá? Aqui é uma tabela para vocês entenderem o que é elemento igual e o que é elemento diferente. Lembra que o elemento igual eu conto ele uma vez só no valor de dificuldade? Se eu repito ele várias vezes na série, eu só conto o primeiro? E o elemento diferente não, o elemento diferente eu conto todos, certo? Todos, porque são diferentes e são valores de dificuldade que eu preciso contar na série. Então, quando que eu entendo que um elemento é igual? Primeiro, quando eles estão listados no mesmo número, isso é importante, tá? Na paralela, com ou sem salto na troca de empunhadura. Então, ela faz lançamento parado unido, lançamento parado unido com salto para trocar a empunhadura. É o mesmo elemento, tá? Giro para frente ou para trás com pernas abertas, carpado estendido. Giro gigante, afastando a perna no barrote de baixo, fecha para subir. Aí ela faz um outro giro gigante, só com a perna unida, fechado e subindo. É o mesmo elemento, tá? Todo giro de sola carpado para frente e para trás, se a perna está fechada ou unida, é o mesmo elemento, tá? Com o apoio do pé. E agora, os elementos de dança na trave e no solo são iguais, listados no mesmo número, quando tem sentido ou longitudinal ou transversal. Ele é o mesmo elemento. Se ela faz um gato no sentido longitudinal, aí ela pega e faz outro gato no sentido transversal, é o mesmo elemento, não é só porque mudou o sentido que é diferente, tá bom? No solo, chegada na posição pronada, na verdade eu traduzi aqui, mas é como se fosse o mataborra, o xuxinova, né, o salto. Por exemplo, faz um gato, chega com o pé, ou faz um gato, chega no apoio de barriga, é o mesmo salto, não interessa.
Saída com um ou dois pés com a mesma posição de pernas. Eu vou mostrar um exemplo. Gato saindo com uma perna, gato saindo com as duas pernas. É o mesmo salto, ok? Chegada em um ou dois pés, a mesma coisa. Gato chega com um pé, gato chega com os dois. É o mesmo salto. Giro em uma perna, uma das pernas, para dentro ou para fora, que é o andeó ou andedã. Também é o mesmo giro, ok? E elementos acrobáticos na trave e no solo, chegada em um ou dois pés. É considerado o mesmo elemento. Mortal para frente chega com os dois pés, mortal para frente chega com um pé só. É o mesmo elemento, tá? E quando são diferentes, listados em números diferentes, aí a gente não tem dúvida se está em número diferente, acabou, é outro elemento. Ou se ele está no mesmo número, mas na trave e no solo, nos elementos de dança, os giros, que é aquele que a gente comentou aqui que é igual, se ele for ligado diretamente com outro giro, exceto os giros com a perna abaixo da horizontal, ele pode ser considerado elemento diferente. Isso é uma complexidade aqui da trave, que eu vou mostrar quando a gente chegar na trave. Então, não fiquem preocupados com essa ligação. É uma exceção para considerar, tá? E elementos acrobáticos listados no mesmo número são considerados diferentes quando temos posições diferentes em mortais na paralela. Por exemplo, a mortal carpado, mortal estendido. Apoio em uma ou duas mãos ou livre. E diferentes graus de giros. Por exemplo, giro com uma pirueta e meia. São diferentes, tá? E elementos acrobáticos na trave e no solo. Posições diferentes em mortais, que é o que eu comentei, carpado, estendido, grupado. Apoio em uma ou duas mãos ou livre, tá? Estrela com uma mão, estrela sem as mãos. Diferentes graus de giro. Uma pirueta diferente de uma pirueta e meia, que é diferente de dupla pirueta. E saída com uma ou duas pernas para elementos acrobáticos, tá? Aqui é diferente, tá bom? Aqui alguns exemplos, ó. Opa, vou voltar aqui. Diferente na trave, ó, mortal grupado, tá no mesmo número, certo? Mas a gente acabou de ler que posições diferentes em elementos acrobáticos, o elemento é diferente. Grupado, carpado e alternado, que é o layout, tá? Mesmo número, mas são considerados diferentes porque tem posições do corpo no elemento acrobático diferente. Aqui, ó, gato saindo com, ou wolf, né? Saindo com uma perna e gato, wolf, saindo com as duas pernas. Mesmo número, mas é o mesmo salto, porque naquela tabelinha a gente viu que saída com um pé ou dois pés não faz o elemento ser diferente. Porém, olha esse daqui, já tem uma meia volta e já tem número diferente, certo? Então, é um elemento diferente. Esse daqui é um salto, é o mesmo salto espacate, saindo com um pé e saindo com os dois, mas eles estão em quadrados separados, números diferentes, então não tem dúvida, são saltos diferentes, tá? Não estão no mesmo quadradinho. E aqui é um elemento igual, ó, lançamento parada com a perna afastada, lançamento parada com a perna afastada, saltando para troca de empunhadura. É o mesmo elemento. Lembra que na tabela diz que elementos com salto trocando empunhadura não é considerado diferente? Então, é o mesmo elemento, tá bom? Essa tabela aqui é importante conhecer, é importante decorar, só que a gente só vai entender a aplicação dela na prática, ok? Não fiquem preocupados com esse vídeo. Ouçam várias vezes, mas entendam que a gente vai aplicar esse conteúdo nas séries. Aí vocês vão entender melhor, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Siga nosso canal, curta o YouTube se vocês puderem também. E até quarta-feira. Preparem-se para os desafios, que eu vou lançar alguns desafios durante a semana, tá bom? Um beijo, obrigada!